Isso. Malaquias capítulo 1, diz assim, a palavra de Deus. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Verso 6, diz assim, o filho honra o pai, e o servo ao seu amo, ao seu senhor. Esse microfone aqui, tem como me dar outro microfone? Onde é que está? Vamos lá. O filho honra o pai, o servo ao seu amo. Se eu, pois, sou o pai, onde está a minha honra? Obrigado. Se eu sou amo, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que temos nós desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão profano e dizeis, em que havemos profanado? Nisto que pensais que a mesa do Senhor é desprezível. Pois, quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o doente, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu governador, em vez se ele terá agrado de ti, ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, para que se compadeça de nós, com tal oferta da vossa mão, aceitará a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Verso 10, diz assim, oxalá que entre vós houvesse tenham que fechasse as portas do templo, né? Para que não acendesse de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta das vossas mãos. Amém? Então, o primeiro capítulo de Malaquias é como se fosse uma sentença, é como se fosse um tribunal. Começa assim, sentença do Senhor dos Exércitos contra o seu povo. Então, o profeta começa a mostrar essa sentença no povo dizendo, olha, o filho honra o pai, o servo o Senhor, mas vocês não honram a Deus. Vocês não honram a Deus. Então Deus, por meio do profeta, fala assim, se eu sou Deus, se eu sou o Deus de vocês, onde está a honra que vocês têm por mim? Se eu sou realmente o pai de vocês, por que vocês não se submetem a mim como se fossem filhos? Israel era o filho de Deus, era o primogênito de Deus, era o povo escolhido de Deus. E Deus ainda diz assim no verso 2, eu vos tenho amado, mas vocês não me honram, vocês não me servem. E ainda eles perguntavam, em quem nos tens amado? Diz o verso 2. Então Deus está falando, eu vos tenho amado muito, mas vocês têm sido ingratos comigo. Vocês não me honram, vocês não me servem, vocês dizem que eu sou pai de vocês com os lábios, mas a vossa prática não é assim. É como se vocês fossem órfãos. Eles chamavam Deus de pai com os lábios, mas não agiam como filhos, na prática. Então o profeta aparece com uma sentença num tribunal, Deus falando, olha, vocês têm pecado contra mim, vocês têm me desprezado. Quem é o pai? O pai é aquele ser que merece honra, que merece respeito, que merece ser honrado acima de qualquer outro ser. Mas Israel não honrava a Deus. Nós não podemos dizer que somos filhos de Deus se não honramos ele como pai. A função do filho é se sujeitar ao pai. Então ele diz assim, olha, se eu sou senhor de vocês, por que vocês estão mais preocupados em fazer as vossas próprias vontades do que a minha? Se eu realmente sou o senhor de vocês, vocês devem se sujeitar a mim. Esse termo senhor ele se refere, às vezes, ao senhor de um escravo na Bíblia. A única função do escravo, a única vontade do escravo é fazer a vontade do seu dono, do seu senhor. Mas não é isso que esse povo via em Deus. Esses sacerdotes, eles achavam que estavam a servir a Deus quando se encontravam para cultuar a Deus. Mas não estavam a servir a Deus de nenhuma outra forma. Eles desprezavam a Deus nos seus cultos. Essa sentença aqui, ela foi pronunciada para o povo e para os sacerdotes que ministravam o culto ao Senhor, as ofertas, né? Então Deus fala assim, vocês não têm me honrado, vocês não têm cultuado a mim quando vocês se reúnem, vocês têm me desprezado. Eles ainda deram uma de louco. Eles perguntaram assim para Deus no verso 6, diz o Senhor do Exército, vós sacerdotes, que desprezaram o meu nome, em quem nós temos desprezado? Deus usou o profeta para falar, olha, vocês têm desprezado o meu nome. Então eles perguntaram, em quem nós temos desprezado? Sabe quando você sabe que faz uma coisa errada e você pergunta assim, eu? É bem isso que esse povo fez.
Deus falou assim, desprezado. Mas eles falaram, não. O culto deles não passava de um mero formalismo. Não passava de algo... era um simples ritual. Eles achavam que estavam adorando a Deus, mas não estavam de nenhuma outra forma. A finalidade deles era se reunir para adorar, para ofertar a Deus. Mas não é isso que acontecia quando eles estavam a ofertar. Deus sentia desprezado com aquilo que eles faziam no culto. Deus sentiu tanto desprezo por aquele culto que eles prestavam, que no verso 10 ele diz assim, oxalá que entre vós houvesse até um que fechasse as portas do templo. Então fala assim, Deus preferia que eles fechassem a porta do templo, que não se encontrassem, que não oferecessem nenhuma oferta, nenhum sacrifício, do que continuarem a ofertar, a adorar a Deus do jeito que eles adoravam. É menos abominável para Deus ver uma igreja fechada do que uma igreja aberta que lhe cultua de forma errada. Isso que o texto fala, Deus sentiu nojo, repulso, pela forma que eles cultuavam, pela forma que eles ofertavam, pela forma que eles adoravam ao Senhor. Então ele diz assim, olha, eu não tenho prazer em vós. Se vocês lerem com calma, vai falar, eu não tenho prazer em vós, porque como pai vocês não me honram. Como Senhor vocês não me ouvem, vocês não me obedecem, vocês me tratam vocês tratam o culto como se fosse qualquer coisa. Então a gente vai ver que esses sacerdotes aqui, eu pensei que estou com o microfone sem fio, passei a mão assim. Esses sacerdotes aqui, eles não adoravam falsos deuses, mas eles adoravam o Deus verdadeiro de forma falsa, que é muito mais abominável. Eles tinham uma adoração falsa ao Deus verdadeiro. Então Deus sentiu repulso por causa disso. A gente vê esse texto, olha o que diz, não fecha a Bíblia não, Malaquias 2, verso 3. Olha aqui. O que diz aqui o texto? Eis que vos reprovarei a posteridade e espalharei sobre o vosso do vosso sacrifício, juntamente com este sereis levados para fora. Você lê um texto como esse, você fala, meu Deus, é Deus falando isso? Ele fala assim, eu vou esfregar esterco na cara de vocês. Se vocês continuarem a me adorar desse modo falso, esterco, é aquilo mesmo que você imagina. Você fala, mas Deus? Então, é uma forma de Deus falar assim, olha, a vossa adoração diante de mim é como isso, é como esterco. Isso que vocês têm dado para mim. Você fala, Deus, sabe quando uma mãe está brava, ela fala assim, vou esfregar isso na sua cara, não fala assim? Vou esfregar isso na sua cara. Então ela fala assim, se vocês continuarem a oferecer isso para mim, se vocês continuarem a me adorar desse modo, eu vou esfregar fezes no rosto de vocês. Essas fezes era o sacrifício, era o esterco dos animais que eles ofereciam para Deus. Mas o que esses sacerdotes faziam de tão abominável que fez Deus falar para eles essas coisas? Se você ler no verso 7, diz assim, o que eles faziam de tão mal? Verso 7, 1:7, diz assim, ofereceis sobre o meu altar pão profano, e dizeis, em que havemos profanado? Nisto que pensais que a mesa do Senhor é desprezível. Pois, quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isto não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o doente, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu governador e vê se ele terá prazer de ti. O que eles faziam? Quando eles ministravam o culto ao Senhor, eles ofereciam as coisas desprezíveis a Deus. Os animais doentes, eles traziam qualquer coisa para Deus. O povo trazia as ofertas boas para o Senhor, e os sacerdotes pegavam as ofertas boas, guardavam para si e ofereciam os animais defeituosos para Deus. Mesmo eles sabendo que Deus proíbe isso na lei. Eles ofereciam qualquer coisa para Deus. Em Levítico, no capítulo número 22, no verso 20, diz assim, nenhuma coisa, porém, que tiver defeito, oferecereis, porque não aceitará o Senhor a vossa oferta. Levíticos 22, 20. Então, esses sacerdotes sabiam que não podiam oferecer nada a Deus que tinha algum defeito. Mas, mesmo assim, eles ofereciam. A oferta que eles faziam, o animal que eles traziam no templo, tinha que ser um animal sem defeito, um animal puro, imaculado, representando o cordeiro que havia de vir, Cristo. Que foi a oferta sem mácula, né? Então, a lei proíbe que se ofereça esse tipo de coisas, mas eles estavam nem aí. Eles estavam conscientes de que estavam a oferecer para Deus algo sem valor. Estavam conscientes de que estavam a oferecer para Deus animais impuros, doentes, que a lei proíbe.
Talvez alguns pensaram assim, não, as coisas estão difíceis aqui. O sacerdote olhava para a oferta que o povo trazia, às vezes os animais que o povo trazia, falava assim, as coisas estão difíceis, está difícil para todo mundo, que eu creio que Deus vai aceitar isso aqui. Então, como se o sacerdote se colocasse na mente de Deus, falasse assim, eu penso que Deus vai aceitar isso aqui. O importante é vocês continuarem a sacrificar, a trazer o sacrifício para Deus. Mas eles estavam enganados. Eles estavam totalmente enganados. Aí a gente pensa, Deus vai entender. Isso que a gente, essa mentalidade que a gente tem, Deus vai entender. No verso 14, diz assim, seja maldito o enganador, que, tendo o animal macho no seu rebanho, o volta e sacrifica ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor do deserto. Meu nome é temível sobre as nações. Eu falo assim, eu sou grande Deus. Seja maldito todo aquele que tem um animal bom, aquele que voltou por um animal bom, mas chega aqui, oferece um animal defeituoso. Sabe quando você está num momento difícil? Acho que todo mundo já passou por isso. Você está num momento difícil, com Deus, você faz um voto e fala assim, meu Deus, se o Senhor fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quem nunca fez? Todo mundo já fez. Quando você está procurando um trabalho, um emprego, pelo menos, você fala assim, Deus, se eu conseguir esse trabalho aqui, eu vou honrar o Senhor. Eu vou fazer isso para o Senhor. Todo mundo já fez isso. Algumas pessoas já fizeram isso aqui. Você está falando, não, eu já fiz isso. E quando você chega no ato, Deus abençoa você, e você não cumpre com o teu compromisso, é isso que esse povo fazia. Ele falava a Deus que podiam adorar a Deus com o melhor deles, faziam voto com os seus lábios, mas na prática, eles ofereciam o pior para Deus. Um animal com defeito. Ao ponto de Deus dizer assim, olha, se vocês pegarem o que trazem para mim e oferecerem para os sacerdotes, para os governadores das vossas cidades, eles vão se sentir ofendidos. Eles vão se sentir totalmente humilhados. Vocês vão encontrar isso no verso 8. Deus chama o povo para fazer um teste. Sabe? Faz um teste. Fazem um teste. Pega a oferta que vocês trazem para mim, os sacrifícios, os animais que eram usados para expiação do pecado, e oferecem para vossos governadores. Eles se sentiriam humilhados por isso. Sabe? A gente faz isso. Tem muita coisa que nós damos para Deus e nós não teremos coragem de dar para um governador. Ou para alguém que nós amamos. Ou para alguém que nós temos uma grande honra. É isso que o povo fazia. Deus fala, faz um teste. Faz um teste. Pense no seu tempo, por exemplo. Se alguém que você ama resolvesse falar com você apenas no momento em que você fala com Deus, quanto tempo essa pessoa falaria contigo durante o dia? Então a gente fala que ama a Deus com todo o nosso coração, que Ele dá o nosso melhor para Ele, mas a gente não dá. A gente fala com os lábios. Tanto o povo como os sacerdotes estavam a pecar contra Deus. Estava todo mundo desviado, mas todo mundo se encontrava para cultuar. Eles não pararam de cultuar a Deus. Eles se encontraram para cultuar, mas aquilo ofendia a Deus. Porque eles faziam de qualquer modo. Então no capítulo 2, no verso 1, fala assim, agora, os sacerdotes, esse mandamento é para vocês. Então, o capítulo 1 de Malaquias fala da ordem de Deus para os sacerdotes e para o povo. Mas no capítulo 2 fala assim, agora é para vocês, sacerdotes. Isso agora é para vocês. Deus não tem prazer em receber nada que não custa nada para nós, algo com defeito. Isso é algo para a nossa vida diária. Antes de você oferecer qualquer coisa para Deus, seja o seu tempo, seja o seu recurso, seja os seus bens, você tem que fazer um teste sempre. Imaginar se você oferecesse aquilo na pessoa que você mais ama. Um governador. Se você oferecer um presente para o presidente, ele nem vai abrir, nem tem tempo para essas coisas. Né? Mas eu, todo-poderoso, falo assim, olha, faz um teste. A oferta fazia parte do elemento do culto do Antigo Testamento e faz parte do elemento do culto do Novo. Então, ele é uma forma de honrar a Deus. A indiferença deles para com as suas ofertas mostrava a indiferença deles para com Deus. Porque quando você ama alguém, quando você quer agradar alguém, aquilo que você dá diz muito sobre o valor que a pessoa tem em sua vida. E o coração deles estava tão mal, que eles não conseguiam ver que ofendiam a Deus, mesmo quando tentavam agradá-lo. Vocês conseguem ver
que existem pessoas que se sentem ofendidas, às vezes, se você dá para eles algo sem valor. Aí você pensa, tipo, a coisa mais preciosa que você pode dar para alguém hoje é o seu tempo, né? Se você dá pouco tempo nos seus filhos, na pessoa que você ama, né? A pessoa vai reclamar com você. Vai reclamar com você. A oferta que nós trazemos pela mão, a oferta que o povo trazia na mão para honrar a Deus, refletia o estado dos seus corações. Eles não estavam a dar apenas uma oferta a Deus, eles estavam a refletir o estado dos seus corações. Não havia zelo, não havia honra. Em Marcos, a gente vai ver no capítulo 12 que essa sentença de honrar a Deus, se vocês puderem ver, né? Marcos 12, 41, diz assim. A gente às vezes quando vai dar algo para Deus, a gente pensa que Deus, isso é algo que Deus não vê. Isso é algo que não importa muito para Deus. Isso é algo que não tem muito valor para o culto. Olha o que diz, Marcos 12, 41. E sentando-se Jesus de frente ao cofre das ofertas, observava como a multidão lançava dinheiro no cofre. E de muitos ricos deitavam muito. Aí você vê, meu Deus do céu. Isso você vai ler o verso 1 e fala assim, Jesus estava com o olho aonde, irmão? Paz. Jesus estava com o olho aonde, irmãos? Jesus estava a observar o que as pessoas davam para ele. Jesus fala assim, Jesus estava de olho, estava a observar, porque aquilo fazia parte do culto. Essa é uma forma de honrar a Deus. E Deus observa até hoje. Aquilo que nós damos para Deus reflete aquilo que está na nossa alma. Nosso prazer em tentar agradá-lo. Vocês vão para ver, irmão, esse assunto é muito delicado. Na Bíblia, a única coisa que é tratada como Senhor, o que é? Fala em voz alta, o que é? É o dinheiro. Deus nunca compara o sexo, nunca compara a mentira como um senhor. Mas o dinheiro vai falar assim, ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. É uma coisa que é colocada numa posição como se fosse um Deus. A Bíblia nunca diz que... A Bíblia também nunca diz que Deus quer o nosso dinheiro. A Bíblia não ensina isso. Nunca ensinou isso. A Bíblia diz que, em Provérbios, número 3, verso 9, diz assim, honra ao Senhor com o quê? O que Deus quer de nós? Honra. O que ele fala? O filho honra o pai, mas vocês não me honram. Quando Maria ofereceu o seu sacrifício para Jesus, o que Judas disse? Foi um desperdício. Maria derramou perfume nos pés de Cristo. O que ele falou? Foi um sacrifício. A gente poderia muito bem vender isso e dar para os pobres. Ele falou, adorar para ele foi um sacrifício. Ele viu que aquela mulher desperdiçou dinheiro. Mas Jesus não disse que aquela mulher desperdiçou dinheiro. Jesus disse que ela está a me adorar. Ela é uma forma de adorar ao Senhor. Olha o que diz no verso 2. Diz aí comigo, verso 2. Capítulo 2, Malaquias 2, verso 1 diz assim. Agora, ó sacerdotes, esse mandamento é para vós. Agora vai no verso número 7, 2:7. Pois os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens buscar a instrução, porque eu, mensageiro do Senhor dos Exércitos. Verso 8, diz assim. Mas vós vos desviaste do caminho e muitos fizeste tropeçar na lei, corrompeste o pacto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 2, vou ler de novo o verso 2, tá bom? Malaquias 2:2. Olha aqui, o que ele diz assim? Se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldições contra vocês, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já tenho amaldiçoado, diz o Senhor dos Exércitos. Olha aqui, irmãos. Aqueles sacerdotes que eram o líder do povo, eles estavam corrompidos. Então ele disse assim, eu vou amaldiçoar a bênção de vocês. Quando vocês levantarem a mão, está falando para os sacerdotes, quando vocês levantarem a mão para orar pelo povo, abençoar o povo, ao invés de maldição, vou fazer o quê? Ao invés de bênção, vou fazer o quê? Vou amaldiçoar, porque a liderança, os sacerdotes, estavam negligentes com o culto, estavam corrompidos. Você vai prever que um pastor ou um sacerdote, ele nunca é neutro na vida do seu povo. Ou ele é bênção, ou ele é maldição. Ou ele leva as pessoas para mais perto de Cristo, ou para mais perto do inferno. Ou ele prega para aquecer o coração das pessoas, ou prega para deixar os corações das pessoas mais frios. Mas um pastor nunca é neutro. Nunca. Você vê que todo mundo está a pecar contra Deus, mas Deus fala assim, olha, ô sacerdotes, vocês, agora é com vocês que eu falo.
Quando vocês levantaram, você já pensou, você está aqui, você, fazer a bênção apostólica aqui, todo mundo amém, mas Deus está mandando a maldição? É isso que Deus está falando para o povo. Aquilo que os pastores... A gente deve ter cuidado, sabe? Até nas coisas que a gente assiste na internet, a gente deve ter cuidado, sempre. Não há nenhuma pregação, nenhum ensino de um pastor que não leva as pessoas para mais perto do céu ou do inferno. Não há. Não há. Vamos ver que em Malaquias. Mas o problema desses pastores e do povo todos não estava apenas na oferta deles. O problema estava no coração deles. O problema estava aí. Eles desprezavam a Deus. O problema estava aí no coração. O homem bom tira o quê? Em Lucas 6, 45 fala isso. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. O homem mau tira coisas más. Então, o problema não estava na oferta que eles davam para Deus. O problema estava no coração deles. Porque se o coração deles fosse bom, eles dariam coisas boas para Deus. O mal está aí. Se Deus não aceitar a sua vida, Ele não vai aceitar nada que você tem para dar para Ele. De não aceitar a sua conduta, não aceitar. Se o seu coração estiver mal, a sua oferta vai estar mal. Não importa o que você der para Deus, o quanto você der para Deus, se o seu coração estiver mal, tudo está mal. O seu louvor, a sua oração, tudo está mal, quando o nosso coração está mal diante de Deus. Deus não pode rejeitar um homem e aceitar aquilo que esse homem tem para oferecer para ele. Deus não pode, Deus não é assim. Se a sua vida não for entregue como uma oferta, ele não vai receber nada daquilo que você tem para dar para ele. O texto aqui não fala apenas daquilo que eles davam, fala daquilo que eles eram. Porque a oferta revela o coração do ofertante em si. É o coração deles que estava mal. Eu repito, se Deus não se agrada da sua vida, Ele não vai se agradar de nada que você tem para dar para Ele. Ainda que a sua voz for boa, nada. O Senhor detesta, o Senhor abomina o coração mau. Ele não aceita nada que um coração mau tem para oferecer. Nada. Diz assim em Provérbios 15, 8. O Senhor detesta as ofertas e sacrifício dos ímpios, mas as orações do justo é o seu contentamento. Provérbios 21, 27. Os sacrifícios dos ímpios já por si são absolutamente inaceitáveis. Tanto mais as suas ofertas, as suas intenções. Provérbios 2, verso 8, 28, verso 9. O que desvia de ouvir a lei, é que a sua oração é abominável. Você entende? Aquele que desvia ouvir a palavra, aquele que desvia ouvir a lei, a oração é abominável. Se a oração é o ato mais sagrado que nós conhecemos, se a oração é assim, imagina aquilo que ele tem para dar, os seus recursos. Também são abomináveis diante do nome de Deus. Então, Malaquias 1:9 diz assim: agora, pois, suplicai o favor de Deus, para que se compadeça de nós, com tal oferta da vossa mão, Ele aceitará a vossa pessoa. Você sabe que o texto não fala em Deus aceitar a oferta, Deus fala Deus aceitar quem? A pessoa. O problema está no coração da pessoa. Sabe o que eles diziam? No verso 13. Vem comigo para ele. Vou ler para vocês assim. Eles diziam assim: que canseira. Sabe? Eles iam para o culto, mas eles falavam assim: que canseira. Eles iam culto a Deus como uma canseira. Eles chegavam ao ponto de dizer isso: nós estamos cansados de cultuar a Deus. Estamos cansados de repetir esse sacrifício, de entregar essas ofertas para Deus. Estamos cansados. Já não tinham prazer disso. Por isso que não tinham nenhuma preocupação em saber se aquilo que fazia está certo ou não. Quando você dá um presente para alguém, você tem aquela inquietação na sua alma. Você fala: será que o que eu dei de presente agradou a pessoa que eu dei o presente? A gente sempre se preocupa com isso. Quando você dá um presente para alguém que você ama, você fala: será que a pessoa gostou? Será que se agradou? Mas a gente nunca faz isso. Quando a gente ora, quando a gente oferta, quando a gente adora, a gente nem se questiona: será que Deus se agradou disso? Será que Deus recebeu isso com prazer? Será que Deus recebeu isso? A falta de interesse deles em saber se Deus recebeu aquilo que eles deram mostrava a falta de interesse dele por Deus. Qual foi a última vez que você se questionou se a sua forma de adorar, de ofertar, de orar, de viver agrada realmente a Deus? Então ele falou assim: que canseira. Eu falo para vocês, não existe nada mais cansativo do que cultuar a Deus com um coração frio. O problema estava nos sacerdotes em si. Eles estavam com o coração frio.
E tudo que eles faziam deixava o povo mais frio ainda. O problema estava neles. Todo culto frio, em breve, será cansativo para nós. É chato participar de um culto frio. Então, eu estou cansado disso. Eles estavam cansados. Olha, no verso 10, diz assim: Oxalá que entre vós houvesse até um que fechasse as portas, para que, se não se acendesse o fogo, de novo aqui, para vocês oferecerem as vossas ofertas, os vossos louvores. Esse povo não tinha prazer no culto, não tinham expectativas, não tinham emoções. Eles cultuavam a Deus como um mero formalismo, para não ficar nada. Eles não viam mais aquela empolgação, não tinham aquela expectativa, não, hoje eu vou para o culto, hoje vou cultuar a Deus, hoje eu preciso me preparar para encontrar-se com Deus. Esse povo estava desviado, e o sinal deles, o desvio deles, é a canseira pelo culto a Deus, a honra pelo culto a Deus. Em toda a Bíblia a gente vai ver que quando os sacerdotes estavam desviados, a primeira coisa que eles sentiam era a canseira e adorar a Deus. Em Miqueias, no capítulo 6, no verso 3, diz assim: Ô povo meu, o que eu tenho feito? E por que tu se cansaste de mim? Malaquias fala, o povo dizia, que canseira. Os profetas diziam, que canseira. E Miqueias diz assim, ô povo, é Deus falando, por que vocês se cansaram de mim? Por que vocês se cansaram de mim? Em Isaías, número 43, versículo 23, diz assim: Contudo, tu não invocaste a mim, ó Jacó, mas cansaste de mim, ó Israel. Quando assim, toda a Bíblia a gente vai ver que houve sempre um período de frieza espiritual na liderança daquela época que deixava o povo mais frio. Sempre era assim. Então diz assim, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, e não me lembro. Então Deus, por meio do profeta Isaías, fala assim, eu não me canso de apagar os teus pecados, eu não me canso de perdoar vocês, mas vocês se cansam de adorar a mim. Eu não me canso de fazer o bem, mas vocês se cansam de adorar, de cultuar a mim. Essa é a marca de um coração desviado. Eu repito, a canseira, a falta de prazer, a falta de ânsia, a falta de expectativa. O culto na vida deles já não era mais algo prioritário. Era algo que, sei lá, eles faziam quando tinham vontade, quando tinham tempo, ou quando não tinham mais nada para fazer. Eles viam o culto desse modo. Eles faziam culto, mas não tinham nenhum zelo pelo Senhor do culto. Sabe aqui quando você vai para o culto para não ficar em casa, só para não ter um mau testemunho, e fala, não foi no culto. Eles eram desse modo. Nenhuma expectativa. Não honravam. Você vê que o momento em que eles mais ofendiam a Deus era justamente o momento que eles se reuniam para adorá-lo. É naquele momento em que eles mais desprezavam a Deus. Deus é muito mais ofendido do que quando é adorado de forma falsa do que por um outro motivo. Porque uma falsa adoração, ela vai nos fazer ter uma falsa visão de Deus. Vai nos fazer ter uma falsa esperança. Vai nos fazer ter um falso contentamento. Vai nos fazer ter uma falsa conversão, uma falsa alegria. Vai nos acomodar na frieza. Então esse povo estava assim, frio. Adorar a Deus de uma forma falsa é adorá-lo do jeito que você quer, ou apenas quando você quer. Se você só adora a Deus quando você quer, você não tem adorado a Deus, você não tem cultuado a Deus. Você tem cultuado a você mesmo, ao teu querer, à sua vontade, aos teus desejos. Às vezes pessoas não cultuam a Deus porque não querem, né? Eles não têm cultuado a Deus, mas o próprio querer. Quero que vocês pensem algo. Eles não pecaram porque deixaram de cultuar a Deus. Eles pecaram porque cultuavam a Deus de forma falsa, de forma errada. Aquele povo não matava, não roubava assim os outros, cometia assaltos, mas eles tocavam naquilo que é a coisa mais importante na vida do ser humano. Eles não tinham perversão sexuais, né? Assim, como a gente vê no mundo, mas eles pervertiam o culto a Deus. Isso trouxe um repulso em Deus. Pensem em algo. Às vezes os nossos piores pecados são cometidos aí, nos momentos que nós achamos que são mais santos. O culto é o momento mais santo da nossa vida, mas era o momento em que eles mais pecavam contra o Senhor. Pensem em algo. Aquele culto não estava centrado em Deus. O que os sacerdotes faziam? Eles pegavam as melhores ofertas, os melhores animais e tiravam para eles.
guardavam tudo para eles. Eles inventaram formas novas, talvez, de cultuar a Deus, segundo o seu próprio querer. O culto já não era mais um culto central de Deus, era como se fosse uma zona comercial. Os podem ter culto porque sabia que teria bons sacrifícios. E não com a finalidade de levar o povo a adorar a Deus. O povo era visto, talvez, como cliente, e o sacerdote era como se fosse o empresário. O povo trazia os sacrifícios, né? Mas tanto esses sacerdotes como o povo, eles estavam em pecado contra Deus. Porque as pessoas hoje não vão para o culto com emoções, com expectativas, as pessoas não vão. Isso mostra a frieza e o desvio do coração do ser humano. Sabe? As pessoas vão para o culto hoje como se estivessem ir para o shopping. Vão quando querem, vão com a intenção de encontrar sempre algo que lhes agrada. Vão assim. Então, qual era o pecado deles, desses sacerdotes? Qual é o pecado desse povo? Era esse. Deus já não era o centro do culto. O centro do culto todos voltou neles mesmos. O culto girava em torno dos seus interesses pessoais. O culto, na vida do povo, o povo cultuava a Deus porque, é regra, é lei, Deus fazer isso. Na vida dos sacerdotes, cultuavam a Deus, ministravam no templo por causa dos recursos financeiros do povo. Então, esses todos estavam a pecar contra Deus. Hoje vemos um monte de igrejas, de pessoas que vão para igrejas, adorando a Deus, supostamente adorando a Deus, mas com interesses perversos. Você vai ver que as pessoas vão para o culto, não com interesse às vezes de adorar a Deus, ou vai porque tem problemas financeiros, tem um casamento, quer um carro, quer um não sei mais o que. Mas você vê que são pessoas que se reúnem no mesmo lugar, mas com finalidades diferentes. São pessoas que estão juntas no corpo, mas o foco não é Cristo. São os seus interesses pessoais. Então, o pecado desse povo foi esse. Mudar o foco do culto. Eles eram o foco do culto. Embora que Deus, pela sua graça, resolva os nossos problemas, né? Pelo seu poder, misericórdia, né? A gente precisa entender que o culto não tem essa finalidade. O culto tem a finalidade de glorificar a Deus e gozá-lo dele para sempre. Talvez essas pessoas, né? A gente vê hoje, irmãos, pessoas fazendo culto para agradar outras pessoas. A gente vê culto de restauração, culto de libertação, culto de cura daqui, culto do jovem daqui. Isso para fazer o quê? Para atrair a necessidade das pessoas. Então, se eu descobrir que tu tem uma necessidade, eu vou criar um culto de acordo com a tua necessidade para atrair você na igreja. Então, você vai ver que você vai atrair a pessoa na igreja não para adorar a Deus, mas para você satisfazer aquela necessidade que ela tem. Então a pessoa vem para o culto com a intenção de adorar a Deus, mas acaba por ofendê-lo. Isso que eles faziam. Você vê que hoje tem muitos cultos. Tem culto de tudo, tem culto de tudo. Sempre as pessoas inventam um novo método. A gente vê isso. A gente vê, por exemplo, vou dar o exemplo dos jovens. Os jovens são pessoas muito terríveis. Os jovens não gostam muito de ouvir a palavra de Deus em si. Então, o que os novos pastores, né? Os pastores modernos, né? O que eles fazem para atrair os jovens? Eles fazem culto para os jovens. E nesse culto para os jovens, não tem uma palavra muito profunda. Não tem, falar sobre sexo antes do casamento, falar sobre honrar os pais, falar sobre... Não tem isso. É pregação para jovem. Mas só que os jovens são os mais pervertidos. Eles é que precisam ouvir mais sobre o pecado. Então o jovem vai na igreja e ouvir uma palavra de jovem, não a palavra de Deus. E acaba por estar na igreja assim. Porque era um culto para agradar a ele e não a Deus. A nossa geração é assim hoje. Vai no culto para ser animados, sem nenhuma intenção de serem transformados. E Deus abomina isso. Em Isaías, no capítulo 1, o profeta Isaías começa falando sobre esse assunto. Isaías, capítulo número 1, no verso 11, diz assim. Se vocês puderem anotar, né, para verificar em casa, é sempre bom. Diz assim, Isaías 1, verso 11. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor dos Exércitos. Estou farto. Ele vai falar, eu estou farto dos vossos sacrifícios. Estou farto da vossa oferta, estou farto disso. Quando vindes para comparecer perante a mim, quem requereu de mim isto? Que vocês pisem no meu usado. Eu vou falar, por que vocês vêm aqui? Eles vão falar, por que vocês vêm me adorar? E Deus falando isso, meu do profeta. Já não suporto o vosso culto. Para lhe trazer essas coisas.
Verso 15, Isaías 1,15. Quando estenderes as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos. E ainda que multiplique as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então, pense, né? Eles falam assim, ainda que vocês forem no culto, ainda que vocês venham me adorar, ainda que vocês estenderem as vossas orações, fazerem um monte de coisas, se vocês não me honrarem, acima de tudo, com tudo, eu não vou atender as vossas orações. Eu não vou receber nada do que vocês têm. Absolutamente nada. E Deus falando isso. Ele não fala mais Deus? É Deus falando isso. Sabe? A gente às vezes pensa que muito se alongar na oração obriga Deus a fazer alguma coisa. Mas ele fala assim, ainda que vocês se alongarem, ainda que vocês orarem toda a noite, se vocês continuarem assim, a não me honrarem de todo o vosso coração, me cultuarem de qualquer modo, eu não vou responder nada. Eu não vou receber o vosso culto. Olhem quão zeloso Deus é com o culto. E a gente às vezes vem cultuar a Deus sem nenhum preparo, de qualquer jeito. Não tem nada para fazer no domingo. Porque as pessoas não creem que vêm para a igreja para cultuar a Deus. Não creem. Uma boa parte das pessoas que vêm na igreja para cultuar, não creem que vêm para cultuar a Deus. Isso é literal. Porque toda vez que Deus falava com o povo, Deus falava assim, Moisés, santifica o povo, porque eu vou falar com eles. Mas as pessoas vêm para o culto e não se santificam. Quantas pessoas hoje chegaram aqui e oraram antes de chegar aqui? Quantas pessoas chegaram para o culto e falaram assim, Deus, eu vou ouvir a tua palavra hoje, eu preciso me santificar, eu preciso confessar esse pecado. Talvez você tenha mágoa de alguém, falou mal de alguém essa semana, não se preparou para o culto, porque lá no âmago do seu ser, no teu coração, você não crê que Deus estará presente e recebendo o culto que você tem para recebendo o culto e aquilo que você tem para oferecer para Ele. A incredulidade do nosso coração nos faz isso. Não há nenhum preparo, nenhuma espécie de preparo. Não há. Porque nós estamos como sacerdotes. O culto é a coisa mais importante na vida do ser humano. Não fala apenas na vida da igreja. De todo ser humano. Não tem nada mais importante na vida do ser humano do que o culto ao Senhor. Isso não é uma das atividades da igreja. É a atividade da igreja. É o dever da igreja. A gente evangeliza com uma finalidade. Fazer as pessoas que a gente evangelizou cultuarem a Deus. Não tem outra finalidade. Tudo que a gente faz se resume em isso. Cultuar a Deus, louvar a Deus, adorar o Senhor. Então, quando Satanás ele quer destruir uma igreja, um povo, um ser humano, a primeira coisa que ele faz é tocar no culto a Deus. Ele não faz outra moda, ele vai acabar com o culto. Ele esfria o culto, de tal modo que se o culto for frio, o coração será frio. Quando o Satanás quer destruir, é aí, sabe? É o coração de uma sociedade em si. Não apenas da igreja. O culto a Deus é o nosso dever. Então Satanás, às vezes, ele faz as pessoas pensarem que o nosso momento do culto é um momento em que a gente se reúne para Deus fazer as nossas vontades, nossos deveres. Mas não. É um momento que a gente deve prestar honra àquele que nos criou, ao Senhor, porque é o nosso Criador, ao nosso Pai, porque Ele está sempre nos suprindo. Olha, havia culto em Israel, mas havia culto a Deus, mas Deus não se fazia presente naquele culto. Havia um monte de coisa. Não basta apenas ter culto, ele precisa ser verdadeiro, ele precisa ser de todo o coração. Não basta apenas adorar, ele precisa ser verdadeira. Não basta apenas ofertar, ele precisa ser de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Havia música, mas não havia adoração a Deus. Havia lei, mas não havia sinceridade naquilo que eles faziam. Nada. Não havia nada. Eles faziam para Deus, mas Deus não se fazia presente. Deus não estava naquele culto. Ele não estava aí para receber, ele estava aí com sentença. Fala assim, o livro de Malaquias começa assim, sentença pronunciada ao Senhor, do Senhor para o seu povo. Então, Deus estabeleceu princípios de como ele deve ser adorado. E a gente nem medita esses princípios, a gente não questiona esse princípio. Sabe, você nunca fala, Senhor, como o Senhor quer que eu cultue o Senhor hoje? Como o Senhor quer que eu te adore hoje, Senhor? E nós somos assim como esse povo. Esse povo aqui, entre sacerdotes, estamos a falar do povo de Deus. Eles talvez inventavam meios novos para adorar a Deus, só para não ter a má fama de que não estão a adorar a Deus, né? A gente sempre é assim. A gente nunca quer ter a má fama de que se desviou ao Senhor.
A gente sempre vem no culto, às vezes, com essa finalidade, só para não ter um mau testemunho dos que estão conosco. Mas se você faz isso, você está pecando contra o Senhor do mesmo modo como esse povo estava a pecar. Na adoração a Deus, não pode haver nada senão aquilo que Deus ordena na sua palavra. Deus ordenou que trouxessem as primícias para os animais sem defeitos, sem nenhuma mácula para ser um meio de expiação do pecado do povo e oferta para o Senhor. Mas não faziam isso. Eles inventaram novos métodos. Esses sacerdotes simbolizam muito bem a nossa geração. Não tem um texto bíblico na Bíblia que simboliza muito bem a nossa geração do que essa. Não tem nenhuma preocupação em saber se aquilo que oferecem a Deus, Deus recebe. Não tem nenhuma finalidade em saber se tem agradado a Deus na sua forma de adorar. Não tem. Eles eram absolutamente despreocupados com isso. Como não tinham nenhuma preocupação em adorar a Deus, isso não era importante para eles. Isso não importava muito. Para fazer para Deus, o que importa é fazer. O que importa é a intenção no meu coração. De qualquer jeito. Isso que eles faziam para Satanás? Não. Melhor não fazer nada se não for feito de todo o coração. Melhor não fazer absolutamente nada. Todos nós devemos ter essa preocupação diária. Será que a minha forma de cultuar agrada a Deus? A gente deve ter essa preocupação diária. E se você estiver ofendendo a Deus nesse momento? Nesse culto, nessa noite? Com a sua forma fria de adorá-lo? Com o desprezo que as coisas... A gente vai ler em Levíticos, no capítulo 10, vai falar sobre Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, filhos de sacerdotes. Eles foram levantados pelo Senhor, foram consagrados pelo Senhor, ouviram a voz do Senhor. Eles foram levantados pelo Senhor. E quando foram oferecer um fogo estranho, Deus os matou. O fogo que era para queimar as ofertas, queimou eles. Se Deus não tolera nem aqueles que Ele levantou, se fosse falar os especiais dele, Ele não tolera quando falham na adoração, quando falham no culto. O que dizer de nós? Não entramos no Santo dos Santos, não temos esse ofício levítico que eles tinham. Talvez eles ofereciam fogo estranho a Deus e falavam, não, quer saber? A gente precisa criar uma coisa nova aqui. Esse fogo estranho, esse fogo que a gente usa para queimar o sacrifício, está muito antigo. A gente precisa de inovações. Quando se fala em adorar a Deus, não é uma questão de ser criativo, é de obediência. Deus não nos manda ser criativos no culto a Ele. E quando a gente vai ver um culto cheio de criatividade, para meter as pessoas, para entreter as pessoas, mas isso é abominável diante dos olhos de Deus. Deus abomina toda a criatividade no culto. Toda. O principal perigo de um pastor é esse. É a criatividade. Às vezes as pessoas olham para um pastor e falam, fulano é muito criativo, hein? Não, graças a Deus por isso. Quando o assunto é o culto ao Senhor, a criatividade não é uma virtude. Deus só nos manda adorá-lo e cultuá-lo do modo em que Ele ordena na sua palavra. Às vezes a gente vê pessoas criando um monte de coisas para adorar o Senhor. A gente faz de conta que a gente não viu. E talvez é isso que esse povo também viu. Os sacerdotes toleravam o erro do povo, o povo tolerava o erro dos sacerdotes e todos caminhando para a direção do abismo. Todos pecaram contra o Senhor. Eles que deviam ter bênção, acarretando na sua vida as maldições. Então, a maior luta de uma igreja é permanecer fiel à palavra de Deus, mesmo que ninguém se sinta atraído com aquilo. A luta está nisso, permanecer na verdade, mesmo quando ela não é atrativa para ninguém, para o mundo. A gente vê hoje um monte de culto, de coisas, você fala, meu Deus. O culto do Iron Man, o culto dos Vingadores, na casa do papai, né? Você já viu, eu falei, meu Deus do céu. Um monte de coisas estúpidas para atrair as pessoas para a igreja. Se as pessoas não forem para a igreja por causa de Cristo, melhor elas ficarem onde elas estão, porque senão vão vir para a igreja para ofender a Deus e estarão em pecado do mesmo modo. Assim como esse povo. A obediência a Deus é o primeiro passo para a adoração verdadeira. A obediência, se faltou obediência na palavra, se faltou sujeição na palavra, faltou uma verdadeira adoração. Faltou tudo. E para isso é necessário que haja preparo da nossa parte. Uma preparação, eu não falo da nossa roupa, eu falo do nosso coração.
Quanto tempo você passa para se preparar para cultuar a Deus? Eu falo da sua alma, fazer uma análise de você mesmo. A Bíblia fala assim, olha, se você tiver mágoa com o irmão, com ódio de alguém, você não pode ofertar. Qual foi a última vez que você sentiu, você fala assim, meu Deus, eu vou cultuar a ti. Eu quero que o Senhor me mostre se eu tenho mágoa de alguém, se alguém tem raiva de mim. Para que primeiro, antes de eu adorar o teu nome, eu possa me reconciliar com essa pessoa. A gente não faz isso. A gente vem de qualquer modo, de qualquer jeito. Deus nos chama para nós cultuarmos a Ele com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com tudo que nós somos. Aí a gente vai ver que na decadência espiritual do ser humano, quando o ser humano vai se afastando de Deus, sempre começa pelo afastamento do culto. Quase sempre começa aí. Sempre. Não tem outro jeito. Eu quero que você pense em algo, né? Tu que ouve essa palavra hoje. Se os anjos do céu resolvessem usar o mesmo zelo que você usa para cultuar a Deus, como seria o culto no céu? Se todo mundo na igreja resolvesse cultuar a Deus como você cultuou, como seria o nosso culto hoje? Se você fosse um modelo de todo mundo para uma adoração verdadeira, como seria a nossa adoração? Como a gente estaria adorando a Deus? A nossa preocupação diária deve ser essa. Como os que estão no céu adoram a Deus? E como eu que estou na terra devo adorá-lo, Senhor? Essa deve ser a nossa preocupação diária. Todo dia que você vem para o culto, eu pergunto para você, você tem adorado a Deus com o mesmo zelo, com a mesma honra que você adoraria se já estivesse no céu? Se a resposta for não, você tem ofendido a Deus, assim como esse povo estava ofendendo ao Senhor. A gente às vezes pensa que precisa estar no céu para cantar de todo o coração, adorar de todo o coração, mas não. Se você não fazer isso na terra, você não vai fazer em outro lugar. A gente não se preocupa com essas coisas. Então, a gente deve olhar para o céu, para o culto que os nossos irmãos prestam lá no céu e ser um modelo para nós. Então, Jonathan Edwards diz assim, o modo de aprender a natureza verdadeira de qualquer coisa é ir até onde se encontra essa coisa na sua forma mais pura. Você deve ir na sua fonte pura, na coisa mais pura. Se a gente quiser aprender sobre o culto genuíno que agrada a Deus, a gente deve olhar para como nossos irmãos que estão no céu adoram e cultuam o Senhor. Devemos levantar os nossos olhos para ver como é o culto no céu, por meio da palavra, e se esforçar o máximo para que possamos fazer isso aqui na terra. A gente deve fazer isso. Se você estivesse no meio dos santos, no céu, como seria a tua adoração? Se você estivesse no céu e adorasse do modo em que você adora a Deus aqui, como as pessoas que estão no céu olhariam para você? E a gente deve nos questionar sobre isso. Se o meu zelo pelo culto, pela honra, pela adoração ao Senhor, eu não teria coragem de usar assim no céu, adorar a Deus desse modo no céu, então estou adorando a Deus de forma errada. Eu estou fazendo de forma errada. Então, eu pergunto para ti nessa noite, você tem zelo por isso, pelo culto ao Senhor? Você tem honra por isso? Eu não pergunto se você gosta de ir para o culto, porque isso o povo também gostava de ir para o culto. O povo gostava de ir, mas isso não simboliza muita coisa. Fala assim, você cultua a Deus com todo o seu ser. Às vezes as pessoas estão aqui, mas a mente está em outro lugar. Às vezes as pessoas estão aqui, não vê a hora da pregação terminar, chega em casa, fica no celular, mexer em qualquer outra coisa. Deus sonda nossos corações, nossos pensamentos, Deus sabe de tudo. Aqueles que estão no céu, os anjos, eles não têm uma outra finalidade. Eles estão aí para adorar ao Senhor. Aquelas pessoas que desejam estar no céu, sabe o que eles vão desejar? Vão desejar estar no culto a Deus. Porque não existe absolutamente nada mais próximo do céu aqui nessa terra do que o culto. Nada. Não existe nenhuma atividade que você vai falar, não, caramba, no céu deve ser assim, como o culto. Nada. A coisa mais próxima do céu que você vai ver aqui no mundo é isso aqui que a gente vai fazer aqui. O culto ao Senhor. Não tem outra, não tem. Sabe o que nós teremos no céu? Um culto eterno. A gente vai cultuar, sabe? Você fala assim, meu Deus, você fala assim, essa expressão, um vácuo eterno, um vazio eterno, uma coisa eterna, sei lá, não terá fim.
o nosso culto a Deus. Haverá um dia que o nosso culto nunca vai terminar a Deus. Nós teremos um culto eterno. Então, se uma pessoa não tem prazer de cultuar a Deus aqui na terra, não se sentirá bem no céu. Os santos no céu estão em um culto eterno, nunca terá fim. Eles estão todos com prazer. Todos com prazer. As pessoas que têm muito prazer pelo céu vão demonstrar isso pelo seu prazer em cultuar a Deus aqui com os santos. O que é o culto no céu? É uma reunião de pecadores remidos, santificados, justificados por Cristo, com a intenção de adorá-lo. É isso que a gente faz aqui. Um bando de pecadores se reuniram com uma finalidade: adorar aquele que os salvou, que é Cristo. Estamos aqui reunidos hoje, todos com muitos problemas, muitas dificuldades, mas algo nos une: Cristo. É isso que une os santos no céu, Cristo. Então, a nossa ânsia pelo culto a Deus, pela adoração, pelo prazer de estar com os irmãos, com o prazer de uma adoração verdadeira e sincera, ela revela a nossa ânsia pelo céu. Mas as pessoas, eu penso que as pessoas são estúpidas. Elas falam: eu não vejo ela estar com Cristo no céu. Eu não vejo ela estar com Cristo e adorar ele no céu. Mas não tem prazer de participar dos cultos, de adorar a Deus com todo o coração no culto. Não tem nenhum prazer. Que céu a pessoa quer ir? Você não tem... As pessoas se enganam às vezes. Se você não tem prazer, por exemplo, de adorar a Deus aqui, você não vai ter prazer em adorar a Deus no céu. É aqui que tudo é aqui. Tudo começa aqui. Tudo começa aqui, irmãos. Então, é fácil saber se realmente alguém vai estar no céu ou não. É fácil saber se alguém tem desejo pelo céu ou não. É só ver a honra que ela tem pelo culto a Deus. É só ver o prazer que ela tem. O que faz uma pessoa querer estar no céu? Não é adorar o Senhor? Não é olhar para Cristo e cultuá-lo com todo o coração, com toda a alma? O que os santos fazem no céu? Lá não tem shopping, lá não tem internet, não tem nada disso. Eles estão satisfeitos olhando para a beleza de Cristo. E quanto mais eles olham, mais beleza eles conseguem enxergar em Cristo. E quanto mais eles veem beleza, mais eles conseguem adorar a Cristo com todo o coração, com toda a alma. Eles têm um culto eterno. Nosso culto às vezes demora uma hora, o povo fala: meu Deus, que cansado, né? É igual o povo aqui. O povo aqui falava assim: nós estamos cansados. Imagina que haverá um dia, irmão, que a gente vai poder se despedir depois do culto. Que não vai haver depois do culto. Não vai ter fim no culto. A gente vai dar para sempre no culto. Adorar a Deus. Imagina que será algo tremendo, irmão. A gente deve se preparar. Então, o culto na terra é uma preparação para o culto no céu. É um preparo. Ninguém vai cantar no céu a Deus se não tem prazer de fazer isso aqui na terra. Tudo começa aqui. É aqui que você deve se preparar. É aqui que você deve dar o seu melhor. É aqui. Tudo começa aqui. Então, toda atividade que te impede de adorar a Deus com todo o seu coração no culto é maligna e tem a intenção de te afastar do Senhor. As pessoas não pedem prazer pelo culto, elas pedem prazer pelo céu. O que as pessoas vão fazer no céu? Cultuar a Deus. Se a pessoa não tem mais prazer disso, é porque não tem prazer pelo céu. A pessoa inventa um monte de desculpa: não vai estar com Deus no céu. Não vejo. Fala: mas por que você quer ir no céu? Se tu não tem prazer de adorar Ele na terra, não tem prazer de cultuar Ele na terra com todo o seu coração. Tudo começa aqui. Se a gente fracassar no culto, a gente fracassou em tudo. Se a gente for fraco, falso na nossa adoração, tudo na nossa vida será falso, tudo. É aqui que tudo começa, irmãos. Então, a gente consegue fazer um diagnóstico do seguinte: um homem que caminha em direção do inferno tem sempre algo para fazer no dia de adoração ao Senhor do que cultuar a Deus. Você vai ver aqui, as pessoas têm sempre algo mais importante para fazer, às vezes, no domingo, né? Do que cultuar ao Senhor. O problema não está apenas no prazer delas pelo culto. O problema está no prazer delas por Deus. Está no prazer dessas pessoas pelo céu. Satanás, ele muitas das vezes, ele vai fazer a gente, ele não vai fazer a gente deixar de cultuar a Deus. Ele vai apenas nos fazer pensar que a gente vai poder fazer isso no céu sem ter feito isso na terra e nos fazer ver o culto apenas como uma mera atividade que terá fim um dia. Nos fazer ver o culto como, algo que você pode substituir no domingo por qualquer outra coisa. Como é que você substitui o culto no domingo a Deus por coisas às vezes sem valor? Fazer isso, vou fazer aquilo, vou ver um filme, vou fazer aquilo. Quando o ser humano já chega nesse estágio,
de substituir o culto ao Senhor por outra coisa, é porque ele chegou num estado muito profundo de pecaminosidade. O pecado, a gente falou que o pecado é como uma anestesia. Ele tira a dor do coração do ser humano. Quando o ser humano consegue encontrar mais prazer para fazer, algo mais prazeroso para fazer no domingo, vamos supor, né, que é o dia que todo mundo adora ao Senhor, do que o culto ao Senhor, essa pessoa está caminhando em direção da perdição. As pessoas têm mais prazer de fazer qualquer coisa para um homem perdido é mais importante para fazer no domingo do que cultuar a Deus. Qualquer coisa. Uma vez eu estava a evangelizar aí com a irmã Marta, a gente evangelizou uma moça estrangeira e falou assim, eu não vou poder ir no culto no domingo porque eu vou passear com o cachorro. Eu falei, meu Deus do céu. Olhem, até que ponto o ser humano chegou? De substituir a adoração ao seu Criador por um passeio, por um animal. Por uma coisa... aquilo que realmente tem valor, perdeu valor para nós. Qualquer coisa para um homem perdido é mais importante do que o culto ao Senhor. Qualquer coisa. Qualquer. Isso mostra o quanto os seres humanos não honram a Deus. Não conseguem enxergar esse mandamento da parte de Deus. O quanto eles estão perdidos nos seus caminhos. Olha, irmãos, eu vou terminar dizendo para vocês o seguinte: olhem para o mundo, olhem para o teu coração, olhem para o mundo. Se o culto é a coisa mais próxima do céu que existe na terra, e as pessoas não têm prazer pelo culto, imagina o quanto de pessoas terá no inferno. O inferno é um lugar que não tem culto. Se existe um lugar que não tem culto a Deus, é no inferno. Lá ninguém louva a Deus, lá ninguém prega, lá ninguém oferta, lá não tem nada. Não tem nada disso. Só choro. O que é o inferno? É um lugar onde não tem adoração a Deus. Um lugar que ninguém... Todo mundo está aí porque não tem prazer em Deus. Se você consegue viver a tua vida sem cultuar a Deus, você vai conseguir ficar no inferno. Porque lá não tem culto a Deus. Não tem nenhum culto ao Senhor. Por isso eu pergunto para tu hoje. A sua vida, ela se parece mais com o céu ou com o inferno? Você louva a Deus? Você louva a Deus? O inferno não tem nenhum louvor. Nenhum. Mas o céu não tem nenhum silêncio. Porque todos estão com os lábios abertos louvando Cristo, a Cristo, louvando Ele sempre. Como foi o seu dia hoje? Como foi a sua semana hoje? Como? Foi mais parecida com o céu ou com o inferno? Pense sobre isso. Deus te deu muitos motivos para você louvar o nome dEle. Eu convido você nesse momento a aquilo na sua cabeça e ver como tem escultuado ao Senhor. Como tem sido a sua vida no dia a dia. Qual o zelo, a honra, o prazer que tu tem pelo culto ao Senhor. Eu convido você a fechar os seus olhos e a fazer uma oração silenciosa e a pensar sobre isso.